Olá, internautas da TV 247, eu sou Daiane Santos, estamos aqui em mais um programa Estado de Direito. Esse programa é gravado, portanto, eu não vou ler comentários nem fazer perguntas a partir da participação de vocês, porque a gente está aqui antecipando as gravações para o final de ano. Então, desde já agradeço a audiência de vocês e fica aqui as perguntas, depois qualquer coisa eu dou uma olhada e a gente vai repercutindo nos programas seguintes. Estamos aqui, como sempre vocês sabem, com o professor Pedro Serrano, professor de Direito Constitucional da PUC e jurista renomado, que todo mundo conhece, e vocês têm acompanhado aqui todas as segundas-feiras. Professor, tudo bem? Tudo bem, como é que vai, Dai? Tudo caminhando. Professor, a gente escolheu alguns temas aqui para a gente tratar no final de ano, e um deles foi sistema judiciário, né, sistema de justiça brasileiro. Eu queria, antes da gente iniciar, entrar nos números e tentar decifrar um pouco de tudo isso que nós temos no judiciário brasileiro hoje, falar um pouco da separação desse poder judiciário, como é que ele para as pessoas entenderem, porque muitas pessoas ficam confusas quando se trata de questões, por exemplo, eleitorais. Muito se falou sobre Caixa 2, e aí não é na Justiça Federal, é na Justiça Eleitoral, enfim. Há uma separação nessa justiça de acordo com os casos e também de acordo com as competências que ali se estabelecem, não é isso? Sim, precisa pegar a lei, é complexo isso, não é tão simples, né? Mas a ideia central que você deve ter é que, primeiro, se fala muito poder judiciário, poder legislativo e poder executivo. Nós temos que entender o exato significado dessas expressões, né? A cidadania deveria conhecer. Por exemplo, tem-se uma impressão que há uma tripartição de poderes, que existem 3 poderes de Estado. Isso não é verdade, né? O poder de Estado é uno, ele é indivisível, ele é o poder de soberania. Vamos dizer, a prerrogativa que o Estado tem de ser o poder superior dentro de um determinado território sobre um determinado povo, né? Isso é uma prerrogativa, que vamos dizer, um poder que o Estado tem, que ele é uno, indivisível. O que se divide são as funções, ou seja, as finalidades, as tarefas por qual esse poder é empreendido, né? Vou falar de forma simples. Então, e são 3 que são consideradas as funções primárias do Estado, as funções principais. A função administrativa, que é exercida pelo Poder Executivo, a função legislativa, que é exercida pelo Poder Legislativo, e a função jurisdicional, que é exercida pelo Poder Judiciário. Então, a expressão poder aí, o Poder Judiciário, o Poder Legislativo, o Poder Executivo, elas querem dizer órgãos e não poder do Estado, ou seja, estruturas administrativas que exercem uma função, um determinado modo de exercer o poder político do Estado, né? E, portanto, o Poder Judiciário é uma delas, que tem uma função, vamos dizer, de aplicar a lei, ou seja, não tem uma função instauradora, e é isso que muitas vezes gera confusão nas pessoas. Ele não pode criar o novo no sistema, criar originariamente direitos e obrigações. A lei, no nosso sistema, é quem cria direitos e obrigações, né? Ou seja, o legislativo, o órgão incumbido primariamente de criar direitos e obrigações. Excepcionalmente, o executivo vai fazer isso através de medidas provisórias, mas a jurisdição não. A jurisdição tem uma função de aplicação da lei, ou seja, as decisões que ele adota são decisões aplicativas e não instaurativas do novo. E aí ele o faz quando há conflito de interesses. E esse tipo de decisão no sistema brasileiro tem uma característica. A nossa jurisdição, ela decide com definitividade. Ou seja, depois da jurisdição decidir, ninguém pode mais decidir. Uma decisão do executivo ou uma decisão do legislativo estão submetidos ainda ao controle do judiciário. O judiciário vai decidir se foi legítimo, ilegítimo, se foi legal ou ilegal. Já a decisão final do judiciário, não. Você pode recorrer dentro do próprio judiciário, mas uma vez chegando a uma decisão final do judiciário, não há mais para quem recorrer, não há mais. É a decisão definitiva no sistema, né? Salvo algumas exceções muito episódicas, muito específicas, etc. Correto. Agora, isso é o geral. Esse é o Agora, geral. dentro do judiciário, como é um órgão, o Poder Judiciário, ele vai, que exerce a função jurisdicional, ele vai ir repartindo competências dentro de si de acordo com a estrutura do Estado e de acordo com a sua própria estrutura. O primeiro elemento que ele colhe da estrutura de Estado é o elemento federativo. Ou seja, o Brasil não é apenas uma república com poderes tripartidos ou com funções tripartidas, né? Ou seja, não há só uma divisão funcional do poder.
há também uma divisão geográfica do poder político. No campo interno do Brasil para dentro, não do Brasil nas relações internacionais, mas nas relações internas, há uma divisão geográfica do poder político, além dessa divisão funcional que eu falei. E essa divisão geográfica, no caso do judiciário, inclui União e estados. Não inclui municípios, porque no caso do município não há judiciário municipal, né? Mas, embora exista legislativo municipal, executivo municipal, né, não há judiciário. Portanto, no caso do judiciário, é bipartido geograficamente essas funções. Nós temos a União, o Judiciário Federal, que responde, grosso modo, eu estou falando aqui de forma muito grosseira, né? Grosso modo, por questões que digam respeito ao interesse da União, ao interesse da federação como um todo, e os estados com as questões restantes, né? Então, por exemplo, no direito penal, nós vamos ver que a competência estadual ela é muito mais ampla do que a federal. Então, no judiciário, há uma inversão em relação aos outros poderes. A competência do legislativo municipal e do legislativo estadual, bem como dos respectivos executivos, ela é muito mais reduzida que a competência do legislativo e do executivo federal. Nós temos uma federação, no caso do legislativo e do executivo, em que a União é muito potente. No caso do Poder Judiciário, não. Potente é o Estado. Pelo menos no judiciário penal, vamos dizer, civil, né? Em que você tem o Estado com uma ampla competência, tanto para julgar conflitos civis quanto conflitos penais. E a União já com uma competência mais restrita, ela vai julgar alguns crimes federais, como são chamados, né? E no campo civil vai julgar questões onde ela, a União, tem interesse envolvido na questão, no conflito. Então, vamos dizer, uma competência, um poder muito mais reduzido do que o dos estados. Então, no judiciário funciona diferente do legislativo e do executivo em termos de distribuição geográfica do poder. E a justiça militar entra onde nesse? Então, aí existem também, isso eu estou falando da justiça geral, vamos dizer assim. Agora, existem as justiças especializadas. O Constituinte resolveu criar alguns, entre aspas, poderes judiciários, ou seja, funções jurisdicionais especializadas, que tratam com um tema específico. Então, por exemplo, a justiça militar, ela trata com questões envolvendo questões criminais e disciplinares de natureza militar, né? A justiça eleitoral, ela trata com questões de direito eleitoral. A justiça do trabalho, ela trata com questões de direito do trabalho. Aí são justiças que existem no âmbito federal, né? E que são especializadas, elas tratam com temas específicos. Para a gente compreender um pouco desse esqueleto que é o sistema de justiça brasileiro. Agora, quando a gente fala de justiça, a gente está fazendo muitas lives aqui em home office, né? A gente fica assistindo televisão, desliga, liga, e os programas de tarde sempre tratam muito sobre aqueles programas policialescos, e aí o discurso a justiça é muito demorada, os juízes não respeitam a lei, um processo no Brasil demora muito tempo. Então, nós temos um sistema judiciário, como o senhor apontou, muito definido, muito separado. Mas, ao mesmo tempo, há um anseio de que as suas expectativas, necessidades, né, e diante das situações que a gente tem com a criminalidade, com os problemas de relação de contratual e etc., que eles sejam resolvidos rapidamente. A questão da segunda instância, por exemplo, é uma que se encaixa nessa questão do tempo. Queria, antes da gente entrar e detalhar um pouco mais sobre essa questão da segunda instância, o senhor considera que a justiça brasileira é lenta? Nosso sistema judiciário, ele emperra aonde? É na burocracia? É nas decisões? Onde ele emperra? Olha, é complexo o problema, as razões são diversas, né? Em geral, aí é uma tempestade perfeita. São diversos fatores que interferem para nós termos realmente um judiciário muito, vamos dizer, atrasado. Hoje eu tive o resultado de mandado de segurança urgente, foi em 2015. Né? Quer dizer, isso porque eu entrei e tive o resultado no próprio tribunal que eu ingressei, não teve recurso, nada. Ou seja, há uma lentidão na justiça brasileira. Desse ano meu cliente recebeu, eu recebi os honorários de uma requisitória contra a Prefeitura de São Paulo, que eu ingressei, era um advogado jovem, de 26 anos, hoje eu estou com 56, demorou 30 anos para receber uma parte do pagamento. Não recebi, o meu cliente não recebeu inteiro ainda.
Ou seja, realmente nós temos no Brasil esse problema. A justiça é lenta, extremamente lenta, abusivamente lenta, e óbvio, com esse tanto de lentidão não há justiça. É evidente que você tem uma situação tumultuada no Brasil, né? Chega-se a propor a redução dos recursos, né? Quer dizer, ou seja, chega-se a limitar o direito de defesa das pessoas, se pensar nisso como forma de se reduzir o tempo, né? O que, para mim, é algo atabalhoado, não vai resolver o problema. Nosso problema é complexo. Primeiro, a meu ver, como advogado de 30 e tantos anos, o processo fica parado a maior parte do tempo na burocracia. Agora, isso precisaria ser medido. Todo mundo fala que são os recursos que atrasam as decisões, mas ninguém mediu por um critério racional. Não há o hábito no nosso judiciário, e é péssimo isso, de ter mecanismos administrativos especializados e profissionalizados para medir o seu funcionamento. Por exemplo, ele funciona mal, por que ele funciona mal? Vamos medir racionalmente. Vamos pegar a média do processo, ver por onde ele fica parado mais tempo, injustificadamente. O que nós temos que ver é o seguinte: processo muito rápido também é processo injusto. Nós temos 42% dos presos do Brasil presos por medida cautelar, por prisão preventiva, ou seja, por uma decisão dada na hora. Então, não é verdade que demora para prender no Brasil. Ao contrário, nós temos a terceira maior população aprisionada no mundo, da qual quase metade foi presa na hora, né? Foi presa em dias, no máximo, né? Então, desde que cometeu o crime, ou supostamente cometeu, não sei se cometeu ou não, a possibilidade de haver injustiça nessas prisões é imensa. Pela minha experiência de 30 e tantos anos de advocacia, deve ter um mar de pessoas presas injustamente, que a gente não fica sabendo, que são pobres, não tem como se falar, não tem advogado, não tem acesso à imprensa, né? Ou seja, é gente que não é visível no ambiente social e que certamente está presa não porque o processo demora, está presa ilicitamente porque o processo é muito rápido. Ele foi preso muito rapidamente, porque no Brasil, como há demora na decisão judicial, se utiliza a prisão preventiva como forma de adiantar a sanção. Essa é a realidade. O juiz tem a impressão lá que o sujeito cometeu o crime e, sem dar direito de defesa para ele, prende. Essa é a realidade. É medieval, né? Então, o problema nosso é que nós temos decisões injustas em algumas especialidades do direito, como o direito penal, por serem muito rápidas, e decisões injustas no direito civil e direito administrativo, por exemplo, por serem muito lentas, né? O sujeito que é desapropriado no Brasil, ele demora uma vida para receber o dinheiro justo pelo bem que ele foi desapropriado, embora a Constituição diga que só pode haver desapropriação com o prévio e justo pagamento de dinheiro. Ele só poderia perder a posse do bem depois de receber o valor justo pelo seu bem. E não é isso que ocorre. Demora, todo mundo sabe que está me ouvindo, demora décadas na justiça uma desapropriação para se resolver. Então, esse é um problema grave. Nós precisaríamos ter mecanismos administrativos racionais e precisos, e isso existe técnica humana já para isso, farta, eu diria, para poder medir com racionalidade os porquês da demora. Mas há uma resistência, isso tem que ser falado claramente, das corporações do sistema de justiça, advogados, promotores, polícia e juiz, em fazer isso. De certa forma, todo mundo que participa do sistema de justiça quer manter velado, quer manter oculto as razões desse mau funcionamento. Porque, de alguma forma, cada uma dessas corporações, inclusive advogados, do qual faço parte, se beneficiam dessa demora em alguma medida, né? Você ser advogado de réu no Brasil é uma boa, vamos dizer assim, né? Portanto, no campo civil, eu falo aqui administrativo, né? Portanto, vejam que situação atípica. Nós temos um sistema que reage à ideia de ser racionalmente verificado. Então, enquanto nós não tivermos implantado no país mecanismos, primeiro, de aferição racional do porquê da demora, ninguém sabe com exatidão o porquê demora. Ponto. Tudo que se fala é chute, tudo que se fala é essencialmente impressão subjetiva, cuja possibilidade de ser uma inverdade é grande. Então, tudo que eu vou falar aqui está nesta categoria.
são impressões subjetivas de um advogado de São Paulo que vive a realidade forense de São Paulo há muitos anos, mas vive a realidade de São Paulo, né? E vive a realidade da cidade de São Paulo. E vive a realidade de uma dada especialidade dentro da cidade de São Paulo, que é o direito público. Ou seja, a minha visão pessoal de como funciona o sistema de justiça é muito reduzida, como a de qualquer um, né? Por isso é que nós precisamos de mecanismos racionais. A minha impressão é que os processos demoram por causa da burocracia cartorial. Eu vejo em todos os meus processos o tempo que fica parado, aguardando um despacho, parado no cartório, sem fazer o cálculo, sem expedir a guia. Esse caso que eu te falei que nós recebemos o pagamento esse ano, demorou 2 anos para digitarem a guia. E uma empresa estava para quebrar. Quebrou, de fato, por causa disso, né? E está gerando desemprego para milhares de pessoas. Por quê? Porque ficou-se 2 anos para preencher uma guia. E se você vai pressionar, se você vai brigar, parece que você está pedindo um favor, que você vai ganhar honorários ali. Parece que você está, vamos dizer, perturbando o juiz e as autoridades funcionais que estão ali, os funcionários, etc. Fica muito constrangedor para o advogado, inclusive, é constrangedor. O pessoal que trabalha lá comigo no meu escritório passa constrangimentos nesse tipo de situação, mas veja que absurdo do seu ponto de vista do cidadão, 2 anos para digitar uma guia para isso. E uma empresa faliu por conta disso, quebrou, milhares de famílias ficaram sem emprego, era um dinheiro que resolveria o problema da empresa, né? Portanto, vejam a seriedade do que nós tratamos no cotidiano, né, da justiça. A minha impressão é que é esta burocracia que, vamos dizer, liquida com a possibilidade de nós termos um processo rápido. Não é propriamente os recursos que fazem isso. Um recurso dura 15 dias para ser apresentado, né? E ele vai tramitar no outro tribunal. O que demora no tribunal não é propriamente a decisão, mas a burocracia. O tempo que demora para chegar, ser julgado, etc. Então, esse é um dos fatores, a burocracia forense. Foi dado um grande passo no judiciário brasileiro, lento, atrasado, mas um grande passo, que é o da informatização. A informatização, sem dúvida, ela propicia uma maior agilidade. Não resolve o problema, porque o que a gente observa nos processos eletrônicos é que eles também são demorados, mas menos do que o processo físico. O segundo aspecto que deve ser levado em conta é a quantidade de processos. Até por conta da demora, nós temos grandes processos, um grande volume de processos, né? E aí, isso existem dados para a gente verificar o que acontece. O grande cliente do judiciário é o próprio Estado. O executivo, por razões razoáveis, eu diria, ele não tem por hábito aqui no Brasil ele mesmo equacionar os problemas. Então, por exemplo, ele desapropriou um sujeito, a lógica que pensa a estrutura burocrática, em vez de pagar logo o justo preço para o cara, fazer aí um laudo verdadeiro, vai desapropriar um imóvel, faz um laudo verdadeiro, o valor verdadeiro, paga logo e acabou. Como tem-se, primeiro, medo de ser acusado de corrupção de um lado, e, por outro, um jogo, vamos dizer, um pouco safado da Receita e da Fazenda Pública de pagar o mínimo possível, né, para com isso ter o mínimo de despesas, para sobrar dinheiro para fazer obra para ganhar voto, né? Nessa lógica, né, o Estado acaba não, vamos dizer, realizando pagamentos, adimplemento de contratos, qualquer dúvida que tenha quanto a pagamento, ele joga para o judiciário. Hoje, eu devo dizer, um importante fator disso, nas últimas 2 décadas para cá, é o medo do servidor público de ser questionado, né? Então, é gozado isso. Nós criamos um mecanismo de controle da administração pública, a meu ver, excessivo. Nós saímos do não controle, que havia antigamente, era a festa da cocada do Estado brasileiro, e saímos para um excesso de controle. Eu me lembro a gente vendo uma secretaria do governo federal, vou me permitir aqui não falar quem, porque o secretário aqui me falou, que tinham mais agentes no Tribunal de Contas para poder fiscalizar a secretaria do que funcionários da própria secretaria, né? Então, ou seja, nós temos um excesso de fiscalização. Quem estiver nos assistindo aí trabalhar em alguma empresa privada, imagine você fazer um trabalho seu e estar sujeito a uma excessiva fiscalização de terceiros que pode acabar com a sua vida se encontrar algum erro.
E todo mundo aqui sabe que todo mundo aqui comete erro todo dia, né? Ou seja, nós não temos uma legislação que puna de forma eficaz no sentido de diferenciar aquele que fez uma sacanagem daquele que cometeu um erro humano, né? A legislação não consegue diferenciar. Houve um punitivismo excessivo nessas questões, em que a culpa é tratada que nem o dolo. A culpa, às vezes, deveria merecer uma advertência ou uma mera correção, não uma punição, na maior parte das vezes, eu diria. Erros acontecem, né, em qualquer empresa, em qualquer empreendimento humano. Agora, há um excesso de controle sobre o servidor público. O que ele faz, então? Ele não faz. Ele não decide, ele deixa para o judiciário decidir. Isso vai acumulando processos. O Estado hoje responde por um percentual imenso dos processos, não é a população, né? Se nós reduzíssemos os processos em que o Estado é parte no judiciário, resolveria a maior parte do problema, e uma grande mitigação do problema, né? Agora, para isso, nós precisaríamos criar uma outra estrutura no Brasil, uma maior profissionalidade dos agentes públicos, melhor remunerados e que houvesse uma confiança social no seu trabalho, né? Pune depois que demonstrar que agiu com dolo, que se corrompeu, que... Agora, depois que demonstrar isso, né, não vai se punindo como regra, como medida cotidiana, né? Como a sociedade tem um ponto de vista sobre os seus empregados, porque os servidores públicos são empregados da sociedade, que ninguém gostaria de ter o seu patrão. Ninguém gostaria de ter o seu patrão olhando para o seu trabalho como a sociedade olha para o trabalho do servidor público, né? Olha o servidor público como um bandido. E isso foi criado na sociedade, isso não veio do nada, veio de uma política para enfraquecer o Estado e enfraquecer o servidor público. Eu fui servidor público um tempo da vida, eu estudo direito administrativo desde menino, eu estudo o Estado desde menino, eu posso afirmar, a imensa maioria dos servidores públicos é gente honesta e que trabalha, não é verdade que não trabalha. Nós temos serviços públicos imensos no Brasil, nós temos o maior serviço público de saúde do mundo, temos um dos maiores serviços educacionais do mundo. Nesses serviços temos nichos de qualidade, de excelência, que é incrível, inimaginável quando foram criados, né? Isso se dá por quê? Porque tem gente que trabalha para burro, eu convido qualquer um aí. Em vez de ficar falando, vá na periferia, numa escola pública municipal de São Paulo. Veja como é que é o cotidiano. O amor que aquelas professoras têm naquelas crianças, eu vejo, né? O afeto, o vínculo, o desejo que dê certo, o desejo de acolher. São Paulo tem, por exemplo, um dos métodos educacionais mais integrativos do mundo, que mais integra um deficiente físico, a pessoa com problema mental, integra como, vamos dizer, uma pessoa junto com os alunos, vamos dizer, mais entre aspas, normais, né? Quer dizer, ou seja, há uma escola inclusiva como poucas são no mundo, né? E isso demanda um esforço do professor, porque ele não tem assistente, não foi contratado assistente para isso. Então, o mesmo professor que gerencia aquela turma, eles trabalham para burro. E agora são tratados até pelo governo federal como inimigos. Quer dizer, agora, que governo é esse que nós temos que julga? Daqui a pouco vai julgar bombeiro inimigo também, né? Quer dizer, vai ser o professor, o bombeiro, o policial, tudo inimigo, né? Tudo que tem uma certa qualidade bom vai ser inimigo da sociedade. Então, eu creio que há essa visão que se criou, que é fabricada, eu marco isso, eu comecei a ouvir motorista de táxi pelo mundo começar a falar mal de serviço público de Estado acentuadamente a partir da década de 80. A maioria que estamos vendo não devia ser nascido ainda. Mas foi algo fabricado, sim. Eu tenho certeza disso, né? Porque não há racionalidade e ponderação. É óbvio que o Estado funciona mal em muitas coisas, é ineficiente, porque é um Estado muito grande. Qualquer organização humana grande é ineficiente. Eu advogo para empresas grandes. Empresa grande, em geral, é ineficiente, né? Demora para assinar o contrato com você, demora para te pagar, paga errado, faz errado, dá errado a guia, o imposto é recolhido errado. É toda hora erro, né? Então, quem aqui trabalha em empresa grande, está me ouvindo, sabe exatamente o que eu estou falando. Qualquer empreendimento grande, humano, é sujeito a erro. O Estado é assim também, um empreendimento muito grande. Então, inclusive, os métodos de centralização da gerência do Estado que são eficazes, em geral, né? Uma coisa que eu vi que é comum a qualquer país desenvolvido, impressionante, de qualquer linhagem política que tenha, é o fato de ser descentralizado. Uma grande quantidade de serviços públicos concretos, materiais, serem prestados de forma local, né? Isso ocorre nos Estados Unidos, na Europa, por qualquer país que eu vi desenvolvido. Lembra, sem querer me alongar aqui. Então, nós temos esse problema estrutural, que é um excesso de causas,
ocasionados pelo próprio mau funcionamento dos outros poderes do Estado, do Executivo e do Legislativo. Nós precisaríamos ter uma legislação que favorecesse a adoção de decisões pelo Executivo. Houve agora a produção, isso é um aspecto bom, esse ano, a aprovação de uma lei elaborada pelo professor Carlos Ari e pelo professor Floriano, lá da USP, que é a lei LINDB, que o pessoal chama, é a lei de introdução ao direito brasileiro, que substituiu a lei de introdução ao Código Civil, que já criou alguns princípios, algum balizamento para isso, mas é só um início. Precisaria criar um corpo legislativo que favorecesse a adoção de decisões adequadas, justas, já no Executivo, e que evitasse a judicialização de questões estatais, vamos dizer assim, né? Eu creio que esse seria um caminho certamente também positivo. Então, primeiro, eliminar a burocracia. Segundo, vamos dizer, reorganizar a decisão estatal de forma que o Executivo possa evitar a judicialização. São decisões mais deste tipo que vão ter eficácia. As pessoas vão notar que podem reduzir para 2 graus de jurisdição. Isso vai ampliar as injustiças e não vai melhorar tanto o problema da agilidade. Vai ter pouca melhora na agilidade para muita piora na injustiça, porque o que eu tenho visto é tribunal decidindo muito mal. Vamos ser objetivos. A gente fala mal do Supremo, virou moda no Brasil falar mal do Supremo, mas a realidade é que o Supremo é ainda a única esperança de uma chance de equilíbrio na decisão, né? Pelo menos uma parte do Supremo ali está comprometida com a Constituição, tanto nas questões cíveis quanto penais, etc., né? Agora, nos tribunais estaduais está uma tragédia. Quem advoga aqui sabe o que eu estou dizendo. Quem aqui atua profissionalmente no direito sabe o que eu estou dizendo. É decisão contra a lei, é decisão contra a decisão do Supremo, é decisão contra a decisão do STJ. Quem mais força ter que existir recursos ao STF e ao STJ é exatamente as decisões de segunda instância, que têm muito baixa qualidade técnica e que precisam ser levadas a instâncias superiores, que às vezes agridem frontalmente, inclusive, jurisprudência do STJ e do Supremo. Então, o que nós vamos ter, se a gente pura e simplesmente dar essa solução, vamos dizer, de engenheiro de cirurgia, né? Quer dizer, médico que atua nas coisas que nem tem um problema no braço, corta o braço. Em vez de tratar ele com antibiótico, corta ele. Então, se a gente simplesmente cortar os recursos, o que nós vamos ver é que nós vamos ter. Podem escrever o que eu estou dizendo, uma demora ainda acentuada e um aumento incrível do número de decisões injustas, ilegais e tecnicamente inadequadas. Verdade. Professor, eu acho que muito do que o senhor falou endossa aqui num comentário feito no Twitter. Agora, só para terminar, esclarecer. Sim. Por outro lado, nós temos um grande equívoco no sistema brasileiro, em termos recursal, precisa ser mexido mesmo. Nós temos um Supremo que tem um acúmulo de competências absolutamente exorbitante. Uhum. Nós temos, inclusive, um desequilíbrio entre os poderes ocasionados pelo fato de você ter um órgão da jurisdição com competência para anular atos dos outros poderes, né? Atos assim, anular a lei, etc., declarar inconstitucional. O correto seria uma reestruturação, ao meu ver, do Estado brasileiro. Nós temos uma corte constitucional separada do judiciário, integrada por representantes dos 3 poderes, com competência para revisar, sob o ponto de vista constitucional, ato dos 3 poderes. E aí o órgão só julgar questões constitucionais, né? E o judiciário fica incumbido de julgar questões penais, etc., na sua estrutura. Quer dizer, isso levaria a uma redução do que hoje nós temos de recursos, mas seria uma redução benéfica, porque teria uma reestruturação do Estado mais adequada, em que nós não teríamos um poder superior aos outros, como hoje temos. Muito do que o senhor falou endossa aqui num comentário feito no Twitter pelo jurista Augusto de Arruda Botelho. Ele disse: se o sistema judiciário brasileiro tivesse 10 instâncias e um processo chegasse ao fim em um ano, você ficaria satisfeito? Se sim, né, diz ele, então o seu problema não é a segunda instância, e sim a demora nos julgamentos, que é isso que você está falando, né? A gente falou muito sobre a segunda instância e está se discutindo um projeto na Câmara, agora no Senado, sobre a segunda instância, justamente para tentar, de modo artificial, resolver um problema de prisão, e a gente sabe quais são os objetivos disso, que se revelou com a prisão do ex-presidente Lula. Mas ela também tenta criar uma fantasia de que isso vai ser a solução dos problemas da impunidade que é chamada no Brasil. Eu queria fazer uma ponte disso com a questão das inseguranças jurídicas. O senhor falou um pouco disso, eu acho que vale reforçar. Essa questão das decisões jurisprudenciais, elas acabam não se configurando de fato nos tribunais
de instâncias inferiores, quando você tem muitas vezes que recorrer ao Supremo para fazer valer aquilo que está na lei, e as alterações, as emendas que são feitas na lei, né? Quem acompanha o mundo jurídico sabe que você tem que acompanhar todas essas mudanças. E muito se fala de insuflar muito o sistema judiciário quando você muda, altera a lei todo dia. Isso é normal? É só do Brasil? Acontece em outros países? Não, problema tem em qualquer lugar do mundo, né? Onde tem ser humano tem problema, né? Não tem, isso Claro. não tem jeito, né? O nosso problema é um pouco isso, vamos dizer. Mas isso tem várias razões, é complexo abordar isso até num programa aqui. Sim. Posso falar de alguns elementos. Por exemplo, nós estamos num sistema transplantado, um sistema criado pela nossa tradição. Nós somos um país novo, de 500 anos, e que ainda hoje vivemos uma estrutura, vamos dizer, colonialista, a meu ver. Na estrutura de país, de sociabilidade e de estrutura de Estado e seu funcionamento. Então, nós temos esse problema. Nós temos um sistema transplantado onde lei é vista no modelo germano-românico, onde ela é o elemento instaurador do novo. O modelo germano-românico, na modernidade, na Revolução Francesa em diante, ele passou a trazer íncito a ideia de revolução. Eu falo revolução aqui não no sentido marxista, revolução no sentido de você instaurar poder pela lei, instaurar o novo. É uma crítica que os conservadores fazem a esse modelo, é o excesso de racionalismo. Nós acreditamos que é possível haver um projeto racional, imaginário, e se estabelecer a lei como dominante ou reguladora do processo político, de forma a instaurar o novo na sociedade a partir desse imaginário, daquilo que foi imaginado. Óbvio que tudo imaginado, na hora que vai ser realizado, tem aspectos negativos imprevistos que acontecem. Então, a gente fica querendo sempre instaurar o novo no Brasil, quando nós não temos uma tradição, um common ground de direitos, de civilização ainda construído. Isso não tem jeito, é um pouco da nossa limitação mesmo. Então, tem um lado que é um pouco da nossa limitação. O outro que nós convivemos com a Bárbara, Ruth, que eu de vez em quando falo dela aqui. Mas eu diria que nós temos esse problema, então, quer dizer, de enxergar a lei sempre como um mecanismo de solução de tudo. E ela não é solução de tudo. A lei é só um marco de regulação na vida humana. Precisa ver como ela é aplicada, como ela é interpretada, como ela vai repercutir na vida concreta das pessoas. Por exemplo, muitos falam bem, muitos falam mal, da pauta de direitos que tem na Constituição brasileira. Mas pouco adianta falar bem ou falar mal, ele não foi universalizado nunca. Por exemplo, falar que a maior mentira que eu ouvi falar no Brasil é assim: não se combate a criminalidade por causa dos direitos humanos, entendido aí como direitos fundamentais da nossa Constituição também. Não é besteira, eles nunca foram universalizados. A maior parte da nossa população só conhece o Estado por obrigações, nunca por direitos. Nunca vi pobre no Brasil ter direito. Quer dizer, então não existe isso, nós nunca universalizamos. Isso é uma promessa, é uma expectativa normativa que se cria em relação à Constituição, mas que nunca foi realizada. Então, nós temos que ver esse problema. Nós temos um problema de efetivação no país, do sistema judiciário, das leis, etc. Agora, esse é um problema difícil, é um problema que tem a ver com cultura, tem a ver com isso que nós falamos no dia a dia aqui, que cada um tem que ser no seu ambiente procurar produzir novas formas de comportamento e saber aí, Agora, o que eu acho importante, no campo da aplicação legislativa, no Brasil, se criou muitas lendas. O direito brasileiro, a teoria jurídica brasileira, a ciência jurídica que se produz nas nossas universidades, ela ainda tem, para meu ver, muito baixo grau cognitivo. Ela é, comparativamente a outros países da América do Sul, ela é muito mais atrasada, digamos assim, do que a Argentina, mesmo Bolívia, Peru. Acho que é semelhante ao Paraguai. Você olha assim, coisas superficiais, mas, por exemplo, você não tem tratadista no direito brasileiro. Você teve Pontes de Miranda, o último que foi quantos anos? Quase 100 anos atrás, 70 anos atrás, 50 anos atrás. Então, nós não temos esse hábito do estudo, da formulação teórica. A nossa academia, ela ainda se confunde com as atividades profissionais. Todo professor ou teórico do direito também é juiz, promotor, advogado. Isso compromete a independência da academia. A academia teria um importante papel de fazer a crítica das decisões judiciais. Mas é muito difícil para nós. Eu, por exemplo, sofro um dano. Depois que eu comecei a falar aí, nos últimos 10, 15 anos, comecei a aparecer na mídia criticando o sistema de justiça, tem problemas às vezes. Porque as pessoas no Brasil
se criou um círculo vicioso. A academia não critica porque os seus membros têm interesses no judiciário. E o judiciário ficou aquele, vamos dizer, pouco habituado à crítica. O sujeito leva para o campo pessoal uma crítica técnica normal, feita a decisão dele. Então, isso é levado muito para o pessoal. E daí há uma corrupção sistêmica, no sentido de que Marcelo Neves usa da expressão, Luhmann também, né? Que ele reage não pelo critério do lícito e ilícito, estão aplicando a lei, ele começa a ter reações pessoais no exercício da jurisdição. Tudo isso é muito ruim, é muito medieval, é muito fora do que é uma democracia contemporânea, né? E o nosso sistema, vamos dizer, nosso próprio meio, a comunidade jurídica funciona dessa forma equivocada, né? Em que a crítica é vista como ofensa e em que há pouca massa crítica, né? Hoje nós temos, para você ter uma ideia, cerca de 1 milhão de advogados no Brasil, né? Eu vou dizer para você que mais de 90% não tem um conceito claro de o que é direito. Se eu perguntar o que é lei, tecnicamente, para a maioria dos advogados, eles não vão saber responder. Eu vou te dizer mais. Se eu perguntar o que é lei para a maioria dos professores de direito, no sentido técnico da expressão lei, eles não vão saber responder. Eles vão ter que consultar para ver. É grave o que nós temos no Brasil. Nós temos uma deficiência cognitiva que foi ocasionada pela ditadura militar em mundo, né? Pelos grandes espaços de períodos autoritários que nós tivemos na história brasileira. O direito só se cria, só floresce no meio da democracia e da liberdade, né? É assim que os direitos se afirmam, né? Nós tivemos curtíssimos períodos de liberdade no Brasil. Tivemos agora esse período de 88, mas já estamos passando por um momento de retrocesso, né? Nós somos um capitalismo periférico extremamente atrasado nesse sentido e isso tem ônus imensos para a nossa atividade jurídica. O principal problema é que nós temos um paradigma criado pela comunidade jurídica que ele não muda. Então, as leis que você fala, as constituições mudam historicamente, mas o paradigma colonialista continua, né? Nós temos um judiciário majoritariamente branco, um Ministério Público branco, uma polícia nos seus cargos mais elevados brancos, um generalato branco, uma Receita Federal branca, uma diplomacia branca. Quer dizer, um país que tem 20% da população que é o descendente que é branca, né? 20%, 30%, dependendo de como você considera. Tem gente que fala que é mais, é quase metade, mas é que aí tem o problema da autodeclaração, etc. Né? A realidade é que nós temos, vamos dizer, uma estrutura colonialista. Isso foi provocado, isso não foi à toa. Eu dei outro dia o exemplo da Constituição de 1934, que ao criar o direito de educação pública no Brasil, excluiu o negro expressamente, né? Adotando a eugenia como princípio, né? Então, nesse período, você lembra que inicia o ensino público no Brasil com qualidade. O ensino público tinha qualidade. Quando ele começa a ser universalizado, se retira a qualidade do serviço público e migra para o ensino privado, onde aí aquelas gerações de novos imigrantes eurodescendentes que tinham visto no fim do século XIX, durante a primeira metade do século XX, elas já tinham tido acesso à educação através do ensino público, já tinham amealhado bens materiais o suficientes para pagar o ensino privado. Então, nós continuamos assim. Ou seja, então, institutos que na Europa significam formas avançadas de convivência, formas civilizadas de sociabilidade, por exemplo, concurso público para acesso aos cargos públicos. No primeiro mundo, é um instituto igualitário. Ele possibilita a todos concorrerem em condição de igualdade para acesso a um cargo público. No Brasil, ele se estabelece com todo o discurso favorável a ele, porque no plano formal todos podem se inscrever e concorrer, mas é porque ele é um instrumento que aqui significa forma de opressão e de não acesso ao serviço público. Como você excluiu os negros, a maioria da população, do acesso ao ensino, eles não conseguem concorrer em condição de igualdade com quem, vamos dizer, teve ensino privado, teve o pai e a mãe no nível, já com nível universitário, às vezes na segunda, terceira geração da família com nível universitário. Então, é um engano, né? Então, você vai pegar o doutrinador jurídico europeu, ele fala lá do concurso público com loas, com uma forma ultra civilizada de seleção. Isso não serve para cá, porque nós tivemos uma outra história concreta como povo, como sociedade. Aqui isso é um mecanismo ideológico, ou seja, um mecanismo no sentido de ideologia de falsear a realidade. Ele não propicia igualdade no concurso público no Brasil, ele propicia desigualação, ele propicia desigualdade.
porque só tem condição de participar com competitividade desse certame quem pertence a uma minoria branca que teve acesso a um ensino de ultra qualidade. Isso todo mundo sabe, mas ninguém fala. E aí o outro problema, que são os pactos do silêncio. Esse artigo 138 da Constituição de 34, que tem essa importância histórica, não em si, não ele em si, mas porque ele é um ato falho na nossa história, ele mostra ali expressamente o que foi a nossa trajetória nesse sentido, das formas de distribuição da riqueza simbólica. Ninguém da doutrina jurídica fala. É um silêncio imenso. Não há um constitucionalista que fale disso. Né? Ou seja, então nós temos um meio jurídico extremamente contaminado ideologicamente, pouco teórico, pouco técnico, com déficit de qualidade profundo, né? De forma de qualidade intelectual e técnica, né? E uma grande presença ideológica opressora. Né? Então você tem, vamos dizer, desconhecimento junto com ideologia opressiva. Né? O jurista brasileiro, em geral, ele é um ideólogo. Ele não é um cientista, um técnico, um teórico. Né? Ele não tem qualidade para ser um teórico. Vamos falar objetivamente. Né? Ele é um ideólogo que cria um paradigma interpretativo contrário às constituições e contrário, em especial, à Constituição de 88. A Constituição de 88, no plano da instauração, ou seja, no plano da normatividade, do texto, do programa normativo, ela é uma Constituição avançada. Mas ainda não se alterou, depois do regime militar, o paradigma interpretativo, que é um paradigma colonialista, continua sendo. Sempre vai encontrar mecanismos discursivos para aplicar a Constituição aonde e quando interessa e para não aplicá-la. É um poder político soberano a Constituição, por isso o poder de exceção atualmente. Né? Veja que interessante, não houve fim dos direitos fundamentais no atual momento autoritário que nós estamos. Houve manipulação da sua aplicação. Houve esvaziamento de sentido, como sempre houve para a pobreza nunca conheceu de fato os direitos fundamentais. E esse ambiente, o Marcelo Neves usa o nome subcidadão, acho o nome interessante, subcidadão e hipercidadão, ou sobrecidadão, né? Para dizer o cara que tem muito benefício e o cara que tem pouco. O que é interessante no Brasil, que caracteriza esse autoritarismo líquido agora, é que a subcidadania deixou de ser só social e passou a ser ideológica. Muita gente de elite, pelo fato de ser de esquerda, entendo o que eu quero dizer de esquerda, não necessariamente de esquerda no estrito sensu, pelo fato de ser um intelectual que incomoda, o que fala em favor da Constituição, o que critica a Lava Jato, o que faz isso, faz aquilo, esses passaram a ser subcidadãos, ou seja, a eles os direitos não são aplicados. Agora, por exemplo, veja como aqueles que criticam os direitos na hora de aplicá-los a esses subcidadãos, por exemplo, o doutor Dallagnol, aquele outro Januário, né? Eles agora que estão sendo acusados estão usando de todos os direitos, de todos os recursos. Quer dizer, para os outros os direitos não são bons, para eles mesmos são, e são legítimos. Né? Então, é interessante isso, quer dizer, não se quer acabar com os direitos, se quer aplicá-los apenas aos amigos. Né? Aos amigos, os termos da lei, aos inimigos, os rigores da lei. Né? Ou seja, é exatamente isso que se quer fazer nesse momento. Quando é um promotor acusado de que é pego numa gravação, não, um negócio da propina, aí se alegam todos os direitos, que deve se alegar mesmo. Primeiro, o vazamento daquela informação, ainda primariamente, quando está se iniciando a investigação, foi uma coisa muito ruim fazer isso com relação ao procurador. Devia se investigar antes, se ter mais certeza, como nós sempre falamos aqui em relação às outras pessoas. Exato. Mas é que ele, quando eram as outras pessoas, ele defendia esse tipo de conduta. Agora, quando é ele, eles se revoltam. Né? Ou seja, quer dizer, há uma não universalização dos direitos. O direito não universalizado é privilégio. Para ser direito, tem que ser universal. Se não for universal, é privilégio. Né? Então, eles estão querendo esvaziar o sentido dos direitos da Constituição como direitos e querer transformá-los em privilégio de um segmento bem específico, branco, normalmente sulista ou do sudeste, homem, hétero e de direita. Tem esse elemento ideológico que voltou a ser importante, ninguém está falando. Né? Todo mundo fala com correção do racismo, da questão do machismo, mas tem um novo elemento aí, que é a perseguição à esquerda. Os subcidadãos não são só pobres, não são só negros, não são só mulheres, são também de esquerda. Se incluiu, e de esquerda, entenda-se,
quem diz o que não é o que a pessoa se reivindica de esquerda, é o que o poder estipula como sendo esquerda. Fundamentalmente, quase todo mundo que pensa. Qualquer um que pensa no Brasil ou já está enrolado ou vai estar enrolado. Eu falo isso como advogado. Então, não tenha dúvida disso, porque há um autoritarismo líquido, uma perseguição por medidas, fragmentária, mas muito bem direcionada a esse segmento. Então, nós temos hoje uma subcidadania que não encontra referência só na questão da classe social ou do segmento social, nem também da raça apenas, nem também do gênero apenas, né? Nem também só na questão da orientação sexual. Se incluiu o elemento ideológico aí. Gente de esquerda passou a ser indesejável. Então, e há uma operação no meio jurídico para legitimar isso, nós temos que ter claro, né? Porque, como eu falei, é um meio com deficiência cognitiva, mas forte presença ideológica opressora, colonialista e de ultradireita. Isso aí. Deu para entender um pouco mais sobre todos esses aspectos que a gente abordou sobre o sistema de justiça. Nós vamos ficar por aqui. Acompanhe com a gente aí a nossa programação. Agradeço ao professor. Obrigada pela sua participação novamente aqui conosco, professor. Muito obrigado. Valeu. Tchau, tchau, gente.